Ok, pedi para você abrir sua Bíblia em primeiro lugar em Romanos 1, 16 e 17, só para a gente relembrar o que a gente tem falado esses dias, esse mês, na verdade, né? O Bruno já colocou um gráfico ali. Esse texto tem sido a base, na verdade, a gente pode dizer que todas as mensagens desse mês têm sido para tentar de alguma forma aprofundarmos um pouco mais nesses dois versículos da Escritura. O texto diz para nós: não me envergonho do Evangelho, né? Está escrito aí na sua Bíblia. Por que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Então começa tudo com o Evangelho. Temos falado de uma fé, fezinha vai dar tudo certo, não é isso? O conceito de fé é muito confuso. Porque fé, a gente mostrou no primeiro domingo muitos artigos de pensamento positivo que fala exatamente o que muita gente no meio cristão evangélico está falando também de fé. Vai dar, até cantamos a música, né? Coloca tua fé em ação e vai dar tudo certo. Ou seja, tem um sentido isso. Mas quando a gente pensa em fé, a gente tem que destacar que a fé, vamos dizer no sentido geral, a fé em geral, não é isso que é aquela pessoa positiva, que acredita. E ao mesmo tempo tem aquela pessoa negativa em tudo, né? Ele tem tudo, tem as coisas, mas ele está sempre para baixo, nada presta, nada dá certo na vida dele. Essa pessoa ele não tem essa fé geral, ele não é positivo, ele não é aquela pessoa que acredita, tem bom ânimo. Isso é a fé em geral. O ser humano ele tem fé, isso está intrínseco no ser humano, que ele acredita naquilo que ele faz. Ele vai estudar, ele tem força de vontade, ele quer trabalhar. Precisamos da fé, precisamos acreditar naquilo que fazemos. Isso é a fé em geral, então não está errado. Mas o que a gente tem buscado aprofundar um pouco mais é o que a Escritura, o que a Bíblia Sagrada tem para nos mostrar sobre a fé no Evangelho. É diferente. Você ter fé, cada um pode colocar sua fé em qualquer coisa, não é isso? Tem lugares do mundo que as pessoas colocam a fé inclusive em animais. Na Índia, por exemplo, os animais na Índia são deuses para eles. É a fé deles, eles colocaram nos animais. Está errado? Para quem crê na Escritura não está, mas para eles não vai estar. Eles aplicaram a fé deles naquilo. Então a Bíblia, o texto sagrado, como a gente tem dito, tudo que Deus tem, Deus o Criador de todas as coisas, tem para revelar para o homem, está no texto da Escritura Sagrada. Não são nas pregações, nas músicas. Por isso a gente precisa pensar um pouco mais. Não é proibido pensar. Para a gente sair da fé em geral e chegar na fé que a Escritura quer dizer, o primeiro passo nosso é entender o Evangelho. A gente falou no primeiro domingo, a gente podia falar muito mais do Evangelho. Se eu e você não entendermos o que é o Evangelho de Jesus, para isso eu não estou falando de igreja, de religião, de que mais? De costumes, tudo que você faz ou deixa de fazer, não. O que é o Evangelho de Jesus? Se a gente ter dúvidas do Evangelho de Jesus, eu posso apostar com você que nenhum de nós chegamos à fé que a Bíblia está dizendo. A fé salvadora, salvífica, que nos leva à salvação em Jesus. Eu preciso compreender quem é Jesus. Por que eu estou nesse mundo? De onde veio o pecado? Que história é essa de pecado? Foi aquilo que a gente falou um pouco no primeiro domingo desse mês. Lá no site você vai ver o vídeo. O máximo que a gente pode fazer hoje é relembrar dessa forma. Aí quando a gente entende um pouco do Evangelho de Jesus, quando a gente entende o Evangelho de Jesus, os fundamentos da fé, nesse versículo você vê que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o que o Evangelho de Jesus, resumindo, Jesus está interessado na salvação de vidas. Porque sem Jesus não há salvação. E aí muitas vezes a gente vai conversar com as pessoas, ou entre nós mesmos, você conversa com uma pessoa, mas hoje eu tenho religião. Eu falo, peraí, são duas coisas diferentes. Estou falando de religião. Você conversa com um membro dentro da igreja, mas hoje eu sou crente, estou aqui tanto tempo, e daí? Estou falando de ir na igreja, está entendendo? A vida comunitária é uma outra coisa que a gente vai chegar. Nós estamos falando da fé em Jesus, que nos leva à salvação. No Evangelho está a salvação. E no Evangelho de Jesus, olha só, no Evangelho é revelada a justiça de Cristo, que é o ser justificado. O Edson falando aqui, daquele ministério ali, diante de Deus, todo ser humano, mais bonitinho, mais feinho, na sua lógica, na sua visão, o preto, o branco, o amarelo, o nordestino, o paulista, todos nós somos pecadores.
Todos nós somos réus. Não há um ser humano sequer, por mais capaz, por mais educado, por mais moral que você viva, você diz, mas eu não matei como aquele, tudo bem, mas nós falamos no primeiro domingo explicando que todo ser humano está diante de Deus condenado. O que Deus fez? Pegou Jesus, porque se não havia nenhum ser humano que pudesse fazer isso, Ele próprio fez por nós. Ele veio, assumiu o teu lugar e o meu em Jesus, por isso que Deus teve que nascer na pessoa de Jesus na terra. Ele veio assumir o teu lugar, olha que bom, né? Cumpriu tudo que a gente devia cumprir e Ele fez justiça, porque Deus é justo. No Brasil não existe justiça, né? Mas Deus faz justiça. Ele julgou o pecado na pessoa de Jesus. Então a condenação que era para mim e para você, Ele colocou tudo em cima de Jesus. Ele carregou tudo. É por isso que a gente adora só Jesus. Não é igreja, não é religião, não é ninguém, é só Jesus, porque a Ele pertence toda a glória, porque foi Ele que morreu, que ressuscitou, que pagou todo o preço, que nos tornou justificados. Então, diante de Jesus, Ele faz o seguinte: você está liberado. Você veio para mim, então é o seguinte: através de mim você está liberado, você é inocente. Isso significa que o justificado não se tornou perfeito, santo. Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem assim: mas ele está indo na igreja, mas eu estou vendo que ele ainda faz isso, faz aquilo, faz não sei o que. Já viu essa historinha assim ou não? Não tem isso? O que a pessoa está confundindo? Ela está achando que ser justificado significa que a pessoa se tornou perfeita. Gente, perfeito aqui nesse grupo só tem um, é aquele que está sendo adorado. Os outros são todos imperfeitos. Ou tem alguém aqui que não se sente imperfeito? Todos nós somos imperfeitos. Nós estamos buscando um ajudar o outro para seguir aquele que é perfeito, que é Jesus. Isso é ser justificado. Então no Evangelho de Jesus está a salvação e a justiça. A salvação para quem? Para todo que crê. Olha a importância da fé agora. E a justiça é revelada por meio da fé. Então a fé tem um lugar muito importante nisso aqui, que é a nossa resposta àquilo que Jesus fez por mim e por você. Então o presente já foi comprado, toda a obra já foi feita por Ele. A parte da fé, semana passada nós falamos mais do conceito de fé. Então hoje a gente vai entrar mais na parte prática da fé. Toda pessoa que conheceu o Evangelho de Jesus, ele encontra a salvação e é justificado por meio da sua fé. Se nós não temos chegado à fé, mesmo passando esse mês, o que eu tenho que fazer? Estude mais. Se você foi lá na IBM, nos estudos, nos grupos de estudo, pergunte um pouco mais. Na célula, se você está, na dupla de discipulado, procure, converse, gente. Converse sobre a fé. A gente precisa entender o Evangelho. Amém, gente? Aí hoje, a gente vai falar então, entendendo que todos nós já demos esse passo de nos entregar a Cristo, de encontrar a fé salvadora. O que eu faço a partir daqui? Tudo bem, pastor, entendi o Evangelho, reconheço que sou pecador, que preciso de Jesus, minha vida é do Senhor, eu entrego a minha vida a Jesus, eis-me aqui. O que eu faço daqui para frente? É isso que a gente vai ver um pouco aqui. Queria pedir a alguém, para o seu Luiz pegar aquela escada para mim, enquanto isso você abre em 2 Pedro, capítulo 1. Hoje eu não vou usar slide, pode fechar aí. 2 Pedro, capítulo 1. Todo mundo encontrou aí, sim ou não? Tem alguém sem Bíblia do seu lado? Segunda Pedro, capítulo 1. Nós vamos trabalhar mais o versículo 5 a 7, mas vamos ler do 3 em diante, para a gente entender o texto. Diz assim, preste atenção, desliga o seu celular se você não estiver usando ele para olhar a Bíblia, e vamos trazer a nossa mente aqui a Escritura. Diz assim, versículo 3 de 2 Pedro, no capítulo 1. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha, falando de Deus. Ele nos deu tudo, através de Cristo, que nós necessitamos para a vida e para a piedade.
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Versículo 5 agora. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, acrescente ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Vamos continuando. 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vou ler mais um, versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, tudo aquilo que Cristo já fez por nós, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. 11. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, né? Vamos tentar trabalhar um pouco desse texto nessa noite. Eu queria dar um tema para esse texto, chamar de a escada da fé. Se você já se entregou a Cristo, tem entendido o que Jesus fez por você, nós chegamos diante de uma escada. Veja bem, muitas vezes a gente pensa que ir para a igreja, batizar, é tudo na vida da igreja. A gente só vai na igreja, batizou, amém, está tudo feito. Na verdade, a fé é o primeiro degrau dessa escada. Quando a fé foi iluminada no nosso entendimento, nós falamos semana passada que existem muitas barreiras para a fé. Nós vimos isso a semana passada. Mas quando essas barreiras já são quebradas, que a gente entende Jesus, que a gente recebe Cristo na nossa vida, nós então, queridos, subimos no primeiro degrau da escada da fé. A fé é esse primeiro degrau. E aí, o que a gente faz a partir de agora? Joia, estou aqui, que bom. O texto está mostrando para a gente o que a gente precisa fazer. Cada um de nós. Se nós não chegamos ainda a essa fé, eu estou mais embaixo. Eu preciso conhecer um pouco mais do Evangelho. Mas hoje a gente vai ver então o que nós devemos fazer para acrescentar nessa escada da fé. Sim ou não? Tudo bem? Sua mente está aqui comigo? Amém? Vamos lá então. Primeira qualidade que a gente vê aí no texto está aqui no versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. O que aparece na sua Bíblia aí? Virtude. Em algumas traduções pode aparecer a palavra bondade também. A palavra que aparece aqui no texto original, eu prefiro uma outra tradução, que ela traz o sentido de excelência. Então, se eu cheguei à fé em Jesus, eu creio que Ele é o Senhor e Salvador, o único caminho para se chegar a Deus, o que eu vou fazer agora, a partir do primeiro degrau que eu subi? Eu vou viver de qualquer jeito, relaxadamente? Uma pessoa que chegou à fé salvadora, ela vai aplicar na sua vida, na sua fé que ela encontrou em Jesus, ela vai aplicar a virtude, a excelência. O que é excelência? É o cumprimento devido daquilo que, de algo, cumprimento devido de alguma coisa. Por exemplo, para que qualquer um celular? Claro que hoje em dia serve para tudo, né? Mas assim, uma função básica própria, né, para um celular. Você espera no mínimo que ele ligue e receba ligações, não é isso? Você quer falar. Ele pode ter Bíblia, pode ter tudo aqui, pode ter todo tipo de aplicativo. Agora, se ele não liga e não fala, não vai servir como um celular. Então, a excelência para que serve isso? Essa é a virtude. O que você espera de um celular? Você está lá, as mulheres vão fazer
aquele bife maravilhoso, aquela carne, aquela picanha com maridão, aquela coisa maravilhosa. E aí ela precisa de uma faca, né, para poder cortar, fazer aquele prato maravilhoso. E ela pega a faca, não está servindo, ela vai lá e compra uma faca no mercado, uma faca cara de R$52. E ela chega com aquela faca dentro de casa e começa a cortar. E o que acontece? A faca não funciona, não corta. Para que serviu essa faca importada de R$52 que não corta? Não tem excelência, não tem virtude nenhuma nessa faca. Então, aplicando assim mais a nossa espiritualidade, para eu e você que já chegamos à fé em Jesus, que cremos que Ele é o nosso Deus, o que se espera de nós? O que Deus espera de nós, né? O que se espera de um homem e de uma mulher de Deus? De uma pessoa que crê que Jesus é o Senhor e o Salvador? Isso aí é questão para a gente trabalhar, para a gente aplicar na nossa vida. Onde está a nossa excelência? Mas muitas vezes o que vemos é o seguinte: chega o bonitão lá, chegou em casa, estava no Facebook, gente, olha só, ganhei um notebook, estou no Facebook. Olha o que ele fez, olha o cabelo do Fernando, estou aqui, uma foto que eu vou lá. Está lá no Facebook, e isso é 10h30, cheguei cansado do trabalho, 10h30 da noite, né? Estou no Facebook, tá? Olha que essa linda postou aqui, tocando na igreja, tá? Vê informação, vê outra, tá lá. Já deu 1h de 10h30 a 1h, estou no Facebook, blá, blá, blá. E a pessoa continua e tal, tudo bem. O prazer e a excelência que ele se aplica quando ele está no Facebook. Ou então, uma coisa mais legal, vai ter um futebol, sábado de manhã, 6h. Eu vou trabalhar até, nessa semana aí a empresa está demorando demais, vou trabalhar até às 11h, mas poxa, futebol, né, gente? Faz o seguinte, futebol, 6h, melhor. Como nós somos pessoas muito empenhadas, 5h a gente vai estar saindo daqui da frente da igreja para a gente ir jogar futebol até 5 da tarde. Quem topa? Eu duvido que todo mundo não vai topar. É ou não é, Paulinho? A gente vira porque a gente gosta. Você aplica suas energias naquilo que te move. E não está errado nisso. Não tem erro. Aquele que toca, né? Gostando de música. Eu quero tocar, eu quero ficar excelente. Sabe o que você precisa fazer? Se dedicar. Você quer tocar assim? Treine 8 horas por dia, simples. Está disposto? É mais ou menos assim. Quer estudar? Quer aprender a falar isso? Estude, gente. É a excelência. Então, a nossa fé, que nós já cremos em Jesus, que graças a Deus já quebrou toda a barreira em nosso coração, entendemos que Jesus é o Salvador. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Empenhar um próximo passo nisso para a gente crescer. Virtude, excelência. Se eu cair, se eu morrer, eu vou para o céu, né? Amém? Excelência. Aplique toda a virtude que você puder. Você quer uma dica? É muito simples a vida cristã. E às vezes eu falo no seminário, a gente estudando a palavra e tal. Eu queria aprender mais. Eu falo, gente, que nível você quer chegar? Eu quero ser um grande teólogo, um grande conhecedor. Eu também quero. Mas sabe o que a gente precisa fazer? É simples. Leia, como, reflita, viva isso aqui, leia todos os livros que você puder. Ore bastante, ore 1 hora todos os dias, no mínimo, como questão básica. Eu duvido que você não vai ser um grande conhecedor e usado por Deus. Não é básico? Você quer crescer? Eu dou isso para você, uma receitinha. Meia hora é muito, né? Tá bom, 15 minutos. 15 minutos todo dia de oração e 15 minutos de leitura da palavra. Eu duvido que você aplicando essa excelência, a sua fé, você aplicando essa virtude, você não vai crescer. Agora a questão está, nós vamos aplicar isso ou não? O texto está dizendo para nós, empenhem-se, usem todas as suas energias, todas as suas forças para praticar isso, para colocar a sua fé, acrescentar a sua fé, a virtude. Senão vai ser uma fé do nada, que não faz nada. E o perigo disso que vai acontecer, obviamente, é o que a gente vê muitas pessoas começam com muito ânimo. Deus começou a mexer na vida dele. É impressionante ver Deus agindo, mas ele não se empenha para acrescentar virtude à fé. O que acontece é que aquela fé vai minguando. Quem cuida de planta sabe muito bem disso. Não sabe regar, ela vai morrer. E aí, para ressuscitar, complica o negócio. Tudo bem? Você está aí comigo, sim ou não? Próxima
qualidade que a gente vê aqui, o que devemos aplicar, além da fé, a virtude, a fé, devemos aplicar o conhecimento. Aí alguns podem dizer, mas eu tenho, sabe quantas faculdades eu tenho? Eu sou doutorado em teologia, sou mestre aqui na igreja, já tenho uns 50 anos, entendo tudo que você pensar de igreja, você pensar, eu entendo. O conhecimento, gente, bíblico, vai muito além de todo o conhecimento acadêmico que a gente tem, que é importante, que você precisa ter para chegar ao conhecimento de fato. O conhecimento aqui, eu poderia usar um outro termo que é mais fácil, chamar de sabedoria prática, que não significa que você não precisa do conhecimento formal, ir para a escola, estudar. Mas quantas pessoas você já viu que não tem estudo formal, não é isso? Você vai na zona rural e ele entende de agronomia muitas vezes mais do que aquele, um conhecimento diferente do que aquele que tem um estudo formal da agronomia. O conhecimento que está falando aqui é uma sabedoria prática, ou seja, quando eu já me entreguei à fé em Jesus e comecei a ter uma vida excelente de disciplina, com virtude, sabe o que vai acontecer? Eu vou adquirindo conhecimento. Quando eu faço, eu vou aprendendo. Sabe por que nós não aprendemos a evangelizar? Não é porque não falta estudo, é porque eu nunca evangelizo e nunca vai aprender mesmo. Sabe por que eu não aprendi a orar? Não é porque ninguém nunca falou na Bíblia, é porque eu não oro, e quando eu não fazer, eu não vou aprender mesmo. Sabe por que eu não aprendo a ler a Bíblia? É difícil ler a Bíblia, porque eu não leio. Se eu não começar a ler, não acostumar, eu não vou desenvolver essa qualidade na minha vida. Amém, gente? Estão entendendo, sim ou não? É fácil de entender, né? O negócio é praticar. Um conhecimento, uma sabedoria prática. O problema da nossa sociedade é que nós vivemos, e isso abrange nós também como cristãos, é que nós vivemos a teoria sem a prática. A informação sem formação. Informação não falta. Você abre o Dr. Google, tem tudo que você pensar, você encontra. Tudo que você imaginar. Se você quiser saber o entendimento de uma palavra grega, você cita lá, você vai encontrar tudo, gente. Informação não falta. O que falta é sabedoria prática, onde eu estou fazendo e aprendendo. Veja bem, não estou dizendo que não é necessário estudar, mas um aprendizado que me leve à prática. É engraçado na escola bíblica que a gente deu uma remodelada, né? Fazendo o quê? Aprendendo para fazer. Mas de repente a gente chega e aprendeu e não foi fazer. Tem gente que ainda ficou parada e aprendeu, mas vamos fazer agora, vamos colocar em prática. Vamos aprender sobre o treinamento, sobre a missão da igreja, sobre célula. Então vamos fazer, vamos colocar na prática. Esse é o aprendizado, esse é o conhecimento que está se dizendo. Acrescente à sua fé um aprendizado prático, uma sabedoria prática, conhecimento. Aprenda fazendo. Se você nunca fez nada, vá. Se você nunca foi num projeto social, numa cadeia, vá com alguém, você vai aprender com ele. Se você nunca ajudou no ministério infantil, faça uma vez, vá com alguém que já tem experiência e você vai aprender com ele. Junto com isso, você vai ter informações técnicas e conhecimento na escola formal. Mas se você não acrescentar a prática, a nossa fé não vai crescer. Mais um. O que é que você vê mais na sua Bíblia aí? Virtude, conhecimento, e o próximo é o quê? Domínio próprio. Aparece lá em Gálatas também como fruto do Espírito. O domínio próprio, se eu estou aprendendo, fazendo uma sabedoria prática, naturalmente esse conhecimento vai produzir em mim uma transformação. O problema que tem acontecido conosco, como sociedade, é o quê? Que eu vou aqui, vou dar um curso para vocês. Vou lá, ofereço um curso, estou dando um treinamento. Mas estou dando um treinamento sobre algo que eu não estou fazendo. Está errado não, eu tenho conhecimento, mas eu não estou praticando. O que acontece quando eu não estou praticando esse conhecimento? Isso não produz em mim transformação. Eu posso vir aqui, que não é o meu caso, pode subir alguém, citar outra pessoa, e expor a Bíblia de uma forma maravilhosa, profunda, com todo conhecimento, e isso não transformar a nossa vida, se eu não aplicar na minha vida. Se eu não trouxer para a minha prática, não vai produzir em mim esse domínio próprio que está se dizendo aqui. Esse controle de
na minha vida. Saber que Deus existe, muitas pessoas não têm dificuldade com isso. Saber que Jesus é bom, maravilhoso, que me abençoa, muitas pessoas não têm dificuldade com isso. Agora, dizer que Jesus quer tocar na minha vida, quer tocar naquela área que eu não gosto de perdoar, quer tocar naquele orgulho quando alguém pisa no meu carro, isso incomoda a gente ou não incomoda? Mas aí que está a riqueza do Evangelho de Jesus. Ele quer me transformar, me moldar, me fazer parecido com Ele. Aí eu vou crescer, aí é uma fé virtuosa, aí é uma fé que eu estou crescendo nessa escada cada dia, colocando na minha vida um domínio próprio. Então não adianta saber que eu preciso perdoar se eu não buscar praticar isso. Não adianta saber que isso é pecado, que isso me prejudica, se eu não buscar controlar isso. A fofoca, a mentira, a desonestidade no trabalho, etc. Acrescente a sua fé o domínio próprio e o conhecimento prático, essa sabedoria prática, produz em nós esse controle, esse autocontrole. Eu gosto de uma ilustração que diz assim: quando a gente aceita Jesus na nossa vida, é como chegar na casa, um visitante que chega na sua casa pela primeira vez. Eu imagino, com raras exceções possa existir, que aquele visitante pela primeira vez na sua casa, ele não vai chegar e já vai entrar na cozinha. De repente aquele dia que a gente deixou a louça suja, né? Vai entrar no quarto todo bagunçado, a cama que a gente não arrumou e tal. Não, ele vai chegar e vai ficar na sala de visita, não é isso? Toda arrumada, preparada para receber aquele visitante. Então quando nós recebemos Jesus na nossa vida, é assim. Ele chega na sala de estar. De acordo, eu vou permitindo, eu vou deixando Deus, a sua palavra, moldar a minha vida. Ele vai entrando em todas as áreas da minha casa, da minha vida. Aí ele consegue chegar nas áreas. Ele vê a louça suja. De acordo, você é mais sincero e busca viver uma vida íntegra diante de Deus, ele vai chegar naquele porão onde a gente coloca só a sujeira. E aí ele vai descobrir que na verdade, apesar de você estar vivendo, estar buscando, tem algumas áreas ou uma área na sua vida lá atrás que está amarrada há muito tempo. Tem um trauma que você viveu, tem uma situação que você viveu, um abuso, um perdão que não deu, tem algo que não foi consertado lá atrás. Quando a gente permite, se existir, Jesus vai chegar naquela área no mais profundo na nossa vida e vai dizer: filhinho, filhinha, deixa eu te ajudar a tratar isso aqui. Deixa eu te ajudar a moldar isso aqui. Porque o que Jesus quer nos fazer, querido, é curar a nossa vida. O conhecimento da palavra é cura, é transformação. Assim eu vou ter domínio próprio. Eu não vou deixar mesquinhez, qualquer coisa me dominar, viver arrogante, viver sem graça. É interessante a gente dizer que Jesus é a alegria, é a vida, é a esperança, e a gente viver como se fosse a nossa vida destruída, acabada. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós não estamos deixando Jesus mexer com a gente. Não estamos deixando o Pai querido nos abraçar, nos moldar, nos amar. É só permitir. Então na hora do louvor que você está cantando, ou na igreja, na célula, ou na sua casa, abra teu coração, vá além das letras, vá além das músicas. Na hora que você está meditando na palavra, ou está ouvindo uma pregação, ou está na célula, na prática, abra teu coração. O nível de domínio próprio que vai determinar somos nós. O tanto que eu permito Deus tocar na minha vida. Abra a sua vida para Cristo. E eu duvido que Ele não vai dizer: vem cá, meu filho, eu quero te usar grandemente. O domínio próprio é aquela pessoa que não é controlada pelo seu instinto, mas ela passa a controlar seus instintos. Eu queria que o Bruno mostrasse para nós. Ah, não está aí. Não é essa não. Tá sim, é o irreverente. Não é isso aí não, depois a gente mostra, tá errado. Eu queria te trazer uma imagem para depois. O que está feliz em mim, amém? Ó, vamos recapitular. Rogerão, primeira virtude, primeira qualidade que a gente acrescenta, lembra? Virtude, grava aí, hein? Vou cobrar hoje, a virtude. Primeira coisa que a gente tem que acrescentar fé é a virtude, Rogério. Juneládio, segunda virtude, segunda qualidade que a gente tem que acrescentar, conhecimento. Grava aí, conhecimento. Carlos, terceira qualidade que a gente tem que acrescentar é a perseverança. Domínio próprio, que a gente já falou, domínio próprio. Gravou aí? Então, Rogério, Eládio, domínio próprio. Você tem domínio próprio? Se a gente fizer alguns testes de todos nós, né? Cada um com a sua personalidade, fizer alguns testes de domínio próprio, a gente vai ver coisas absurdas.
Porque a gente está aprendendo a lidar, seja na fala, na reação de cada um. É o domínio próprio da gente. A sociedade está dizendo assim: não, extravasa as suas emoções, deu vontade, faça. Não é por aí. Vocês viram nessa semana aí mais uma moça, né, queimada viva, abusada. Olha a sociedade que está aí, dê vazão aos seus desejos. Não, a Bíblia nos ensina a controlar os nossos desejos, e isso é possível em Jesus. Quarta qualidade, a Edna vai lembrar para nós, tá? Eu não vou lembrar os nomes, eu vou falar primeira, segunda, terceira e quarta, vocês vão lembrar. Quem esquecer vai pagar uma prenda aqui na frente. Quarta qualidade, a Edna, é a perseverança, que a gente vê no texto. Acrescente então a esse domínio próprio, perseverança. A perseverança, gente, é uma disposição mental, algo em nós, um sentimento em nós, que nos dá a capacidade de resistência. De acordo com você, veja os degraus, né? De acordo com você, acrescenta a excelência ou virtude, eu prefiro a excelência. O conhecimento, vai aprendendo fazendo, vai aprendendo a se controlar pela palavra, pelo conhecimento que você tem tido. Aí então vai produzir em nós um espírito diferente, uma pessoa mais perseverante. Por exemplo, vê o mundão aí com tantas coisas que nos oferecem. Se alguém não é perseverante na fé, na vida cristã, pastor, apareceu um negócio aqui para ele, olha um movimento novo, opa, que coisa maravilhosa. Aí ele está lá, de repente apareceu uma outra coisa, o negócio não é ser emo, o negócio é ser, o que mais que tem agora? É participar de outra tribo. Aí ele vai para outra tribo, de repente não, o negócio agora é ser homo, não é mais hétero, né? Então eu vou virar homo, porque é a moda do pedaço. A perseverança diz respeito a você resistir àquilo que o mundo de fora nos traz e àquilo que o nosso mundo interno nos traz. Nós temos em nós dois grandes inimigos, que é o externo, que é aquilo que o mundo está mostrando, e o nosso mundo interno, o nosso instinto. Aprender a perseverar diante dessas coisas. A perseverança diz respeito também aos pesares dessa vida. Quem aqui nunca passou uma luta terrível, que a fé balançou? Né? Porque a hora que vem a tribulação, a fé é como uma árvore, vai balançar. A tempestade é forte, ela balança. Mas se ela está fincada verdadeiramente em Jesus, meu amigo, ela pode balançar, pode remoer, pode virar o que for, mas ela não cai. Isso é perseverança. Aquele que perseverar até o fim, fé em Jesus não é moda, é perseverar. E nós iremos enfrentar barreiras e tribulações. O que eu devo fazer? Persevere, persevere. É difícil agir dessa forma, mas vamos perseverar. No momento que você não estiver ouvindo Deus, parece que Deus se cala, persevere na oração, não pare de orar. Nos momentos que você lê o texto e parece que o texto não fala contigo, persevere na leitura. Nos momentos que você vem à igreja e parece que não tem emoção, parece que não tem vida, persevere na rotina, na sua excelência, na sua prática de cultuar a Deus. Persevere mais. Nos momentos que a vida fica tudo escuro diante de você, não saia tomando decisões precipitadas, persevere um pouco mais. Amém, amados? Diz um ditado no Brasil, que brasileiro, sou brasileiro? Vocês não são brasileiros, gente, ou não estão assistindo televisão igual eu, né? Mas eu já ouvi isso e já aprendi. Sou brasileiro? E não desisto nunca. Agora eu diria que esse negócio está errado. Na verdade, o ditado certo é: sou cristão. Não desisto nunca. Misericórdia, Jesus, tem bons cristãos aqui. Sou cristão. E não desisto nunca. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus não desiste. Provo para você nas escrituras: aquele verdadeiramente salvo em Jesus, que está em Jesus, ele não desiste nunca. A tribulação vem, o problema vem, a crise vem, mas aquele que está fincado em Jesus, esse não desiste, ele vai perseverar até o fim. A gente vê no mundo afora, e a mídia não mostra isso, cristãos sendo mortos, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo mortas vivas, e eles não abandonam Jesus. Pode até balançar, mas eu não abandono meu mestre. Amém? Diga para o teu irmão do lado aí, para ele não dormir, persevere, não abandone Jesus. Sou cristão, nunca desisto. Mais uma qualidade que esse texto nos mostra. Diz na tua Bíblia aí, a piedade. Esse eu vou pedir ao Henrique.
A piedade, a quinta qualidade que nós devemos acrescentar à nossa fé. A piedade. A piedade, eu acho que ela tem um sentido, a meu ver, um pouco até pejorativo na sociedade, né? Aquela pessoa piedosa, parece uma pessoa assim meio Padre Marcelo, né? Olá, gente querida, nós estamos aqui nessa noite, com movimentos lentos, uma voz suave, nem se aquela pessoa piedosa tem essa característica. Mas na verdade a piedade, ela tem a ver com nossa reverência, com o nosso comportar, com o nosso comportamento. Uma pessoa piedosa tem a relação com a nossa vida com Deus. Por exemplo, eu estou em Jesus, eu viverei uma vida agora em concordância com aquilo que Ele diz para mim. O meu comportamento será reverente, será em concordância com aquilo que a Escritura diz. Essa é a vida piedosa. Ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa fiel à Escritura, que vive a Escritura. Então o que eu preciso acrescentar, além da perseverança? Essa piedade, a minha vida de adoração a Deus. Como está o meu comportamento com o meu Senhor antes de qualquer coisa? Eu sempre digo para os casais, antes de você, mulher ou homem, buscar agradar teu esposo ou tua esposa, saiba que sua primeira missão, sua primeira tarefa é agradar o teu Deus. Então, você não precisa ficar ciumando. Jovens que começam a namorar, né? Começam a namorar, fica muito grudado assim, não desgruda um minuto e tal. Tem muitos até que só vai na igreja o outro dia que o outro vai, né? Eles passam mensagem para ver se vai na igreja, hoje eu não vou, então não vai, né? Os namoradinhos estão tudo virados para mim, brincadeira, gente. Ó, antes de nos comprometer um com o outro, nosso primeiro compromisso é com o Senhor. Essa é a reverência que nós devemos ter, o cuidado com o nosso comportamento, com a nossa vida de adoração a Deus. Mais uma qualidade, eu vou pedir agora o Wesley para lembrar, é a fraternidade. A palavra fraternidade é Filadélfia, inclusive o nome Filadélfia, apesar que esse nome da igreja provavelmente é pego da carta de Apocalipse, capítulo 2, né? Que teve a igreja de Filadélfia, uma cidade. Mas a palavra fraternidade é exatamente Filadélfia, que significa o quê? Amor fraternal. Devemos ser fraternais. Se a piedade é a minha relação mais direta com Deus, a fraternidade é a minha relação mais com o próximo. Então, uma está ligada à outra. Como é que eu amo a Deus e não amo o meu próximo? Não é isso? A Escritura vai dizer o tempo inteiro. Então, a fraternidade, essa minha relação, eu diria ainda, é o resultado da piedade. A fraternidade é o resultado da minha relação com Deus. Se eu tenho verdadeiramente uma vida com Deus, eu estarei numa vida íntegra e de respeito mútuo com o próximo. Por isso não é possível ter uma pessoa que se dizer seguidora de Jesus e viver odiando os outros. Isso é mentira. Conforme a palavra não tem. Se ela me dizer que tem dificuldade de perdoar, tem alguma coisa, sem problema, gente. A gente está aqui para aprender mesmo uns com os outros e crescer na fé. Mas é necessário acrescentar à sua fé a fraternidade. Um detalhe, gente. Um detalhe. Vocês repararam que todas as qualidades estão muito mais voltadas a nós como pessoa do que aquilo que nós fazemos para os outros? Vocês repararam isso? Ou eu estou errado? Olha, eu preciso acrescentar minha fé à excelência, aquilo que eu estou fazendo. Fazer tudo com excelência. É claro que eu uso isso para fazer para os outros, né? O meu serviço na igreja, tudo que eu vou fazer com excelência, a minha virtude, como eu estou fazendo. Correto. Mas está sempre voltando a mim. Agora, aqui na fraternidade, é aquilo que eu faço ao outro. Como eu me comporto para com o outro. O resultado dessa minha vida com Deus. Eu acho que muitas vezes nós temos colocado uma grande ênfase naquilo que nós fazemos para o outro, no nosso serviço. E aí que a gente esbarra num problema. O Wesley falou, poxa, falta pessoas ali. Sabe por que falta pessoas para servir? Porque falta pessoas que não têm um compromisso com Cristo. Ao mesmo tempo, se eu servir sem um compromisso, é uma obra tola, para Deus não serve. Então, quando você se concentra, gente, desde a primeira qualidade, a virtude ou a excelência, fazer tudo o que fazer na sua fé, na sua vida cristã, com excelência, você vai crescer. Agora, se você não quiser, você não vai crescer. Lembra do primeiro degrau?
Nós não chegaremos a uma vida fraternal de relacionamento com o outro se nós não formos subindo degrau por degrau. E aí, por último, quem lembra da primeira qualidade? Virtude. Segunda? Terceira? Quarta? Está todo mundo falando amém. Quinta? Sexta? Fraternidade. E a sétima qualidade que o texto nos apresenta é o amor. Palavra bonita, né? Tão cantada nas canções. O amor tem 3 palavras no grego e a gente precisa pensar nelas para a gente entender o amor da forma que a Bíblia quer dizer. Eu acho que a gente também já sabe. Por exemplo, o amor, o amor eros, né, sexual. Tem um casal, acho que a água desceu pela via errada, né? Um relacionamento sexual, namorados, vocês sabem muito bem, né? No momento certo, então não vão ficar aí tentados e motivados por essa coisa que eu vou falar aqui agora, só para os casais, tá? Fecha os ouvidos. Numa vida sexual, como é que é o relacionamento? Chega o homem lá, que é o macho, não é isso? Pega o objeto, mulher, vem cá, como é que saiu na novela? Vem cá que eu quero te usar, é assim, né? Vem cá que eu vou te usar essa noite. Pega lá o objeto, pá. Chega o machão lá, aleluia, manda ver. Terminou, satisfeito da vida, fecha o objeto, deixa o objeto lá e sai. É assim que funciona para quem é casado? Não é, né? Vai chegar a mulherzinha assim, acabou? Foi só isso que você tinha? Só isso que você tinha para dar? Que é isso, rapaz? Sabe por quê? Porque no relacionamento sexual, um está buscando a satisfação no outro. Antigamente na cultura, queria sacrificar a alegria sexual da mulher. Mas isso não tem nada a ver, gente. Na vida sexual se espera a satisfação mútua, um do outro. Então o casalzinho precisa ter um relacionamento com o outro. A gente mostra aquela imagem, Bruno, do amor que tem aí. No Japão, cadê o Fábio japonês? Acho que foi no Japão. Aconteceu lá um caso, os caras estão trocando as mulheres, olha só os nossos amigos japoneses lá, o Fábio Nakai, ó. A mulher viu o cara trair, olha de que forma. Vai ligar. Então tá bom. Enquanto ele está preparando, eu vou falar no próximo. A gente volta no sexual. Esse é o Eros, é o amor sexual. E o amor filos, que o tempo está correndo. Abriu? Apaga a luz toda, a imagem é bem escura. Pode apagar tudo, acho que não vai dar para ver. Estão conseguindo enxergar ali? A mulher à sua direita ali, ó. O carro e o cara aqui correndo com a boneca. É a moda, na verdade é na China, só para pirração o Fábio Nakai. Os caras estão trocando a mulher pela boneca, porque é mais fácil, né? Que não precisa buscar satisfação outra. Pode tirar isso aí. Foi pego lá no flagra isso aqui, hein? Pode tirar, pode acender luz. Outra forma de amor é o amor filos, que é o que a gente falou de fraternidade, que é um para com o outro. Ou seja, eu sou amigo do Aguinaldo, mas o que é que nós esperamos? Eu tenho uma atitude de amor, de compromisso com ele, ajudo ele, mas naturalmente eu espero uma resposta dele também. A amizade, ou tem pessoas aqui que ajuda e não espera um reconhecimento, uma palavra de amizade também da parte do outro. Você é amigo de quem é seu amigo, não é assim? Você não é amigo de ninguém que fica agindo com você de forma mau caráter, sem compromisso. Quando você ajuda alguém e ela é ingrata com você, aquilo mói o coração da gente, não é isso? Porque era teu amigo, você espera ter uma amizade também. Então, também no amor filos, se espera do outro uma satisfação mútua. Agora, no amor que aparece aqui, que é o ágape, é diferente, esse é o amor de Deus. E esse degrau eu não vou subir porque ele é difícil, veja bem, se eu subir aqui é perigoso eu cair. Esse degrau do amor significa que eu passo a amar o outro, não mais pelo que ele faz por mim. Eu passo a amar o outro, não mais pelo que ele pode fazer de bom para mim, mas eu amo a outra pessoa pelo que ele é em Jesus.
Então você vem, aprontou comigo, feio, me machucou terrivelmente, mas com amor ágape, com o amor de Deus na minha vida, eu consigo olhar para você e enxergar muito mais do que a sua atitude errada, enxergar que você é uma pessoa serva de Deus, que precisa do amor de Cristo. O amor que está falando aqui é quando a gente passa a amar o outro, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Eu sei que é difícil, mas é a escada da fé. É a escada da fé. Então a pessoa pisa em nós muitas vezes ingratas com tudo que você faz, mas quando a gente ama com o amor de Deus, a gente supera isso. Olha a importância, gente, da nossa fé crescer. Se a nossa fé não tem crescido, a gente leu nos versículos finais, nós nos tornaremos inoperantes, improdutivos. Se tem faltado fruto na nossa vida, falta subir os degraus da fé. Se tem faltado ação na nossa vida, é porque nós não estamos subindo os degraus da fé. Nós chegamos à fé e paramos. Por isso que não tem mais nada na nossa vida além disso. O que vai acontecer é que a sua fé começa a ser bombardeada. Tudo bem, gente? Qual é a primeira qualidade que a gente precisa acrescentar à nossa fé? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima. Será que a gente pode orar, colocar a nossa vida diante de Deus? Queria fazer uma pergunta. Quem sabe alguns antigos vão dizer, mas como assim? Quantos de nós queremos entregar a nossa vida a Jesus? Verdadeiramente. Pastor, eu já tenho fé em Jesus. Beleza. Se você tem, eu acredito que nós precisamos cumprir essa escada da fé. Entregar minha vida verdadeiramente a Jesus. E se eu alcancei essa fé salvífica, verdadeira, que a Escritura está dizendo, eu irei acrescentar, me empenhar para acrescentar à minha fé essas qualidades. Você está disposto a isso? Eu queria que vocês se colocassem em pé. E nós vamos orar, finalizando essa mensagem.